Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que me assiste. Vocês estão preocupados com o Brasil? Estão orando pelo Brasil? Acho que eu já estou coisa aqui fundo, profundo de tanto chorar aos pés de Papai do Céu. Bom, você não é obrigado a acreditar em profecias, ok? Mas a palavra de Deus é muito clara quando diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Quem falou isso? Atos 2,17. E não só este profeta, mas esse aqui também, Joel 2,28, diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Mas continuando neste papo de que você não é obrigado a acreditar em nada, não é mesmo? Mas respeite, por favor, quem acredita. Hoje eu vou falar da profecia de Paulo Nick, um angolano, bem na semana das eleições. Eu não sei exatamente quando ele teve essa visão, mas que ele publicou, tá bom? Fez o vídeo e gravou, foi na semana das eleições. Ele não fala exatamente quando ele teve a visão da parte de Deus. E eu vou colocar o fone, que eu não quero tomar direitos autorais, não é mesmo? Vamos lá. Pelos dados, vocês conseguem detectar o vídeo original para quem interessar. Nesse instante, eu venho trazer uma mensagem profética. Segundo a inspiração divina, relacionado à situação atual da nação brasileira. Eu encontrava na minha casa e o Espírito de Deus me deu essa revelação. E nessa revelação eu vi confusão, pânico. E eu percebi que naquela confusão as pessoas tinham a pele clara. Então eu compreendi que não se tratava da minha pele, do pessoal do meu país, Angola. Referia-se a um povo de língua portuguesa. E eu via reclamações. O povo clamava, muitas reclamações, e eu me preocupava. Eu vi o quadro panorâmico das eleições brasileiras da República Federativa do Brasil. Eu vi muitos homens e muitos políticos. Mas eu entendi que se tratavam de duas pessoas que estavam concorrendo a essas eleições da presidência do Brasil. E ele dá o nome dos dois candidatos, tá? Um deles se chama L e o outro B. Pelo que eu percebi, o B é o homem que está, nesse momento, no cargo da presidência, no caso, o B. E na minha visão, eu vi a bandeira do Brasil, que estava rachada ao meio, rasgada bem no meio. Um homem ficou com uma parte e o outro homem ficou com a outra parte. O L ficou com a parte escrita progresso. E o B ficou com a parte ordem. E o Espírito de Deus me fez entender o seguinte: são os próximos acontecimentos, próximas eleições brasileiras. Geralmente, quando se fala de profecia, as pessoas querem um resultado bem claro, tá? Quem ganhou, A ou B? Esse lado A vai ganhar e esse lado vai perder. Só que não foi assim que aconteceu. Foi uma coisa um pouco esquisita, ele não estava entendendo. Havia
uma grande parte da nata da sociedade, pessoas de gabarito, de peso político e peso econômico, estavam mais voltados para L. Quando a outra grande parte religiosa estava mais voltada para a parte B. Então, Deus começou a falar a respeito dessa visão. E ele me disse que as eleições do Brasil serão decididas pelo povo. Mas Deus ofereceu à nação brasileira uma chance de fazer a diferença. Ai, que lindo! Eu vi que se B se tornar presidente, ou seja, são opções e não tem nada assim decidido ainda. No reino espiritual, existe A e existe B, e a gente tem o poder de modificar a nossa história. Se o B permanecer como presidente do Brasil, haverá uma organização maior. As coisas vão entrar nos eixos, as leis vão ser mais respeitadas. O país vai ter um desenvolvimento organizado, uma ordem, uma organização. E por isso que ele ficou com o lado rasgado da bandeira, que se chama ordem. Agora, se o L permanecer no poder, não significa que vai perder completamente a organização do país, mas vai haver uma liberalidade maior. E isso vai trazer progresso, vai ganhar até posição financeira, avanço tecnológico, mas haverá uma dificuldade, grande dificuldade religiosa para a Igreja do Brasil. E eu percebi que pelo Espírito de Deus, gente, o lado da religião, ó, eu vi documentos serem criados, leis sendo criados pelo Estado brasileiro para ter poder sobre a igreja. Sabe, eu olhei e vi que eles criaram essas leis para dizer o que a igreja podia ou não podia fazer. O que devia ou o que não devia pregar. Como os pastores deviam ou não deveriam viver. Bem, o que Deus falou para mim, ao ouvir essa palavra era perseguição jurídica. É como se fosse uma criação de leis que servem para controlar a igreja, na intenção de dominar a igreja. E isso vai acontecer se o L se estabelecer. Mas se o B se estabelecer, a corrupção espiritual, emocional da sociedade brasileira vai diminuir. E haverá uma luta mais séria, mais certa. Mas eu vi um outro problema. Eu vi o B ganhando as eleições. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer ainda, mas eu vi o B ganhando as eleições. Eu disse, como eu te disse, no reino espiritual existe A e B, o X e Y, e a gente, através do poder das nossas ações, orações e escolhas, a gente pode mudar o rumo da história. Mas ele viu o B ganhar. E isso que eu estou tentando passar para vocês. Só que eu vi o B ganhar as eleições. E muitas pessoas ficaram felizes. É o que elas queriam. Algumas ficaram tristes, óbvio, que não é o que elas queriam. Mas as pessoas que participaram da própria campanha, as pessoas que eram ligadas ao B de forma direta ou indireta, vi essas pessoas se revoltando contra ele a partir do segundo ano, né, nesse segundo mandato. Gente, a cúpula que se elegeu às custas de B vai se voltar contra ele para armar um plano para laçar ele. Criar uma situação para parecer que ele estava envolvido numa fraude. A intenção de levar a presidência para o tribunal. Era tudo falso, era tudo falsificado. Foi criado tipo um sindicato
que se formou para criar essa fraude. Um golpe sem uso de armas. Bom, a arma, nesse caso, é a política mesmo que manipulou. Que Deus esteja com o B se isso acontecer, porque é algo muito complicado. No fim, vai ser provada a inocência, mas até se provar a inocência, muita água vai se passar embaixo dessa ponte. E a vida dele terá mudado drasticamente. Mas a mão de Deus está protegendo a nação brasileira. Deus ama o Brasil. E os brasileiros também amam a Deus. Os brasileiros também amam a Deus. E ao longo desse tempo, Deus tem mostrado que a gente tem que se preocupar mais com as leis. Porque as leis estão sendo criadas. Na verdade, o Espírito de Deus confirma. É uma lei que já está sendo criada, preparada para remover a autoridade bíblica, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus neste país. Eu não sei nada sobre o Brasil. Ele, lembrando que ele é angolano. Tirando a ideia da Amazônia, que se situa nesse país e que é um país cheio de futebol. Fora isso, eu já não sei mais nada sobre esse país. Mas eu vi leis sendo levantadas, sendo criadas para desestabilizar a espiritualidade brasileira. Não é propriedade de homens, não é propriamente coisa de homem, mas é o inimigo lutando para destruir a nação, para destruir a integridade espiritual da nação. A igreja brasileira, ela tem igreja em todo mundo. Todo mundo precisa orar pela nação brasileira e também pelo candidato B, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O inimigo não está feliz com os propósitos e os projetos que ele tem sobre a sociedade, a população, o povo. Então, Deus abençoe, que Deus ajude a nação brasileira. E eu aqui na condição de servo de Deus é que você ore pelo Brasil. E a minha oração é que Deus esteja cobrindo a nação brasileira. Deus abençoe o país, que a mão de Deus esteja sobre vocês, em nome de Jesus, paz e bênção, shalom. Bom, ele viu um candidato vencendo, não de forma imediata, não automaticamente, após as eleições. Com o tempo, será provado que B ganhou, porém, ele será traído pela cúpula que o apoiou, e a partir do segundo ano, vão levá-lo a julgamento, algo assim. Então, nós temos que orar pelo nosso Brasil, mesmo que a gente alcance uma grande vitória, é uma vitória momentânea, essa luta não vai acabar aqui, e parece que ela vai aumentar cada dia, né? E caso a gente desista, não corra atrás e fica tudo bem, a igreja vai padecer no Brasil, e vai padecer feio. É isso, meu povo. Faça a sua parte, né? Fique com esse olho roxo. Crie calo no seu joelho, porque nós estamos numa guerra espiritual. Beijo. Papai te abençoe demais. A gente se encontra na próxima profecia. Até mais. Tchau, tchau.